Servos de Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levai, Jesus em breve virá. Olá, queridos amigos e irmãos do canal SD Remanescentes. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, né? E desde já quero pedir a vocês, amigos, irmãos que estão acompanhando aí o nosso canal, o nosso ministério, que já divulgue esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, o seu gostei, porque cada vez que você clica em gostei, o YouTube vai entender que você está gostando desse vídeo. E todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, um estudo novo, ele vai notificar para você a postagem desse estudo. Ou seja, o YouTube está dizendo que você, como gostou do primeiro vídeo, você vai gostar dos demais vídeos, né? Então não se esqueça, clique em gostei, vamos deixar aí o máximo de like possível. O nosso tema do estudo de hoje é: Editora Adventista publica folheto de bispo episcopal. É isso mesmo. Então a Igreja Adventista, a publicadora, né, a editora, ela publicou aí um folheto de um bispo. Folheto esse que defendia aquilo que eles estavam tendo interesse, que no caso nós já sabemos a doutrina da Trindade, né? Então nós temos aqui o bispo episcopal, né? A imagem de um bispo, não é exatamente o bispo no qual nós vamos se referir. Temos aqui o folheto, né, falando sobre a doutrina da Trindade, e nós vamos ver aqui o que aconteceu, como foi essa publicação e um pouco sobre essa história. O marco inicial da doutrina da Trindade na Igreja Adventista está estabelecido no ano de 1892, 2 antes daquela famosa Assembleia da Conferência Geral em Black Creek, que aprovou oficialmente as principais crenças dos adventistas, e um ano depois que Ellen White havia partido de mudança para a Austrália. Em fevereiro deste ano, foi publicado um folheto contendo transcrição de um artigo escrito para o jornal New York Independent, né? Não sou muito bem fluente de inglês, mas aí vai dar mais ou menos para vocês entenderem, né? Em 14 de novembro de 1889. Então esse folheto ele foi publicado nesse jornal, né? Um jornal secular, e de autoria de um bispo episcopal do Brooklyn, no caso chamado Samuel T. Spear. Então esse Samuel, né, é que é o autor desse folheto. No caso ele é um bispo, né? Ele não é adventista, ele é um bispo episcopal. Este bispo episcopal tinha conquistado a simpatia da administração adventista ao escrever um livro defendendo a separação da religião e do Estado, intitulado Religion and to State, mais ou menos isso, né? Assunto de grande interesse para os adventistas que mantinham uma seção permanente na revista adventista, tratando dele. Então esse bispo ele tinha escrito um livro no qual ele falava da separação entre o Estado e a religião. E a Igreja Adventista nessa época, ela tinha na revista Adventista, ela tinha uma seção ali de artigos, né, que tratava justamente desse assunto. Então esse bispo ele estava apoiando aquilo que a Igreja Adventista também apoiava, no caso a separação da religião e o Estado, né? Então eles pegaram esse folheto desse bispo que tratava justamente da doutrina da Trindade e fizeram publicação na editora naquela época, né? Este folheto tinha 13 páginas e fazia parte de uma série de folhetos mensais vendido para os membros da igreja, com um assunto diferente a cada mês. Não se tratava de um folheto distribuído gratuitamente para evangelização, mas de um folheto vendido a 2 cents de dólar cada um. Não sabemos o que levou os administradores, né, naquela época a publicar o tal folheto. Talvez uma forma de demonstrar gratidão e homenagear alguém que havia contribuído de certa forma com a causa adventista. Quando o folheto foi impresso, Samuel Spear já era falecido, né? Então o autor aqui que fez esse comentário, ele não faz mais ou menos ideia do que teria levado a igreja a fazer isso, a publicar, né, um folheto de um bispo
numa editora adventista. Mas na verdade nós sabemos o real motivo, né? Que veio futuramente aí em 1980 com a oficialização da doutrina da Trindade. Logo porque nos arquivos adventistas daquela época não tinha nenhuma publicação, os pioneiros não publicavam defendendo a doutrina da Trindade. Então a única maneira de procurar um folheto, um livro que viesse a defender esse dogma seria justamente publicações, livros de fora, né, de outras denominações. Então a igreja encontrou esse folheto nesse jornal, né, no jornal secular, e republicou aí na revista adventista. Então está aqui o folheto, né, a doutrina bíblica da Trindade, que é o tema. Está aqui Pacific Express Publishing Company, quer dizer, a companhia Express Pacífica, né, que era a publicadora na época, que é a publicadora da Igreja Adventista. E temos aqui também o nome, Samuel Spear, né, que é o autor do folheto. Então nós vemos aí toda uma tramóia, né, vamos se dizer, pegando aqui literaturas de outras denominações religiosas para tentar defender aquilo que eles estavam querendo naquela época já introduzir no seio adventista, né? Não somente através desse folheto, também vimos através do Dr. Kellogg, que isso nós vamos falar mais futuramente. O Dr. Kellogg também foi um dos autores que tentou introduzir a doutrina da Trindade na crença adventista e não conseguiu. Depois veio Fromm também, através das suas publicações, e muitos outros até conseguirem oficialmente em 1980, né? Então nós estamos falando aqui sobre esse folheto, publicado pela Igreja Adventista, pela editora Adventista, um folheto feito pelo bispo, né? Feito pelo bispo, mas que continha conteúdos no qual eles queriam introduzir na Igreja Adventista naquela época. Outra coisa interessante é que no Centro de Pesquisa Ellen White, né, o debate adventista sobre a Trindade. Até hoje, os teólogos adventistas, eles falam desse folheto com muito orgulho, né? Falam de Samuel, só que é algo interessante. Eles não falam quem era Samuel. Aí muitas pessoas que lêem o artigo acham que Samuel era um pioneiro adventista, mas nós vamos ver aqui. Outra evidência de que isto era assim apareceu 2 anos depois, em 1892, quando o Pacific Press publicou um panfleto intitulado A Doutrina Bíblica da Trindade, né, de Samuel Spear. O panfleto corrigia 2 conceitos equivocados prevalecentes da doutrina da Trindade, mostrando que ela não é um sistema de triteísmo ou uma doutrina de 3 deuses, mas é uma doutrina de um Deus substituindo e agindo em 3 pessoas, com a qualificação de que o termo pessoa, quando usado nesta relação, não se deve compreender a qualquer sentido que o tornaria incompatível com a unidade da divindade. Então aqui eles confessam claramente, né, tá declarando aqui que realmente esse folheto foi publicado em 1892, justamente por Samuel, só que eles não dizem aqui quem era Samuel. Eles não falam aqui quem era Samuel. Inclusive eles falam aqui que foi reimpresso, né, pelo jornal de Nova York, né, em 1889. Então fica claro que realmente aconteceu essa publicação. Nós não estamos aqui inventando nada, né? O próprio site aqui adventista oficial, ele declara claramente que houve essa publicação. E eles apresentam isso com muito orgulho. Nós publicamos aí um folheto feito por Samuel, né? Mas não diz que esse Samuel era um bispo, né? Um bispo episcopal. Aqui no livro Mensageira do Senhor, na página 364, 363, diz o seguinte: durante a década precedente, ela havia escrito cartas e pregado com frequência a respeito dos problemas cada vez mais graves da revista adventista, a maior editora da igreja. Falara sobre os administradores, a falta de justiça deles no trato com funcionários e autores, e a maneira como se esquivavam da responsabilidade de vistoriar a literatura desmoralizante que estavam imprimindo. Os administradores replicavam que eram impressores, não censores. Ela advertiu o corpo de diretores da revista e manter a editora dentro do seu propósito pretendido, né? O incêndio devastador que no dia 30 de dezembro de 1902 destruiu a revista parecia alertar
a maioria de que Deus o estivera advertindo por 10 anos. A mudança para Washington, D.C., trouxe consigo a decisão de eliminar o trabalho comercial da revista adventista, Publishing Company, né? Lamentavelmente, problemas semelhantes vinham se desenvolvendo na Pacific Press Publics, em Oakland, Califórnia. Quase metade do material impresso eram encomendas comerciais. Então a igreja estava advertindo ali, estava sendo advertida, né? Ellen White estava advertindo a igreja que estava ali acontecendo publicações que não eram de acordo com os preceitos da igreja, né? Estava sendo levado mais um interesse comercial do que o interesse religioso. Então nós temos aqui no rodapé, nós temos aqui uma nota, uma referência, que diz o seguinte: os prelos imprimem livros de ficção abundantemente, história do oeste selvagem, livros que divulgam as doutrinas católicas, literaturas pornográficas e livros sobre hipnose. Então essa é a referência aqui da página 364, né? Então era isso que estava acontecendo. A editora estava publicando todo tipo de literatura. E Ellen White fez uma advertência sobre isso, dizendo que Deus tinha dado a advertência à igreja, à publicadora, né, no caso, por durante 10 anos. Então, qual foi o resultado dessa advertência? Foi queimado, né? Teve um incêndio ali na casa publicadora, né? Uma história que nós já conhecemos e já falamos em alguns estudos. Porque eles estavam divulgando esse tipo de material. E entre esse tipo de material estavam doutrinas católicas. É o que nós vimos, né, do folheto ali, publicado ali. Um folheto de autoria de um bispo episcopal, que é no caso Samuel. Então, você pode ver que essa advertência já vinha acontecendo. Por quê? Por causa justamente dessas publicações, não somente de coisas pornográficas, coisas sobre história do Velho Oeste, como também doutrinas católicas. Tanto o Centro de Pesquisa Ellen White como o livro A Trindade admite este marco inicial, mas esconde o fato de se tratar de pensamentos de um bispo da igreja episcopal. Conforme comentários no livro A Mensageira do Senhor, Ellen White censurou especificamente as publicações da igreja que traziam doutrinas católicas. Nos textos que acabamos de ver, comenta-se que os problemas haviam na principal editora adventista na década que antecedeu ao incêndio, que a destruiu completamente como castigo divino, né? Traz também a data do incêndio, 30/12/1902, e a informação de que Deus os advertira por 10 anos. Então nós temos 1902 menos 10 anos é igual 1892, o ano da publicação do tal folheto sobre a Trindade. Olha só como é interessante, meus irmãos. Então, justamente em 1892, quando foi publicado esse folheto, 10 anos depois, Deus já vindo advertindo a publicadora, advertindo a igreja sobre tais publicações, o que aconteceu? Houve então ali o incêndio, né? Note que no final do segundo parágrafo há uma referência número 16, que é que nós vimos, né? Para o fato de que a senhora White havê-los alertado para manter a editora dentro de seu propósito pretendido. Qual era o propósito? Publicar folhetos, livros, literaturas que levassem a mensagem do evangelho. Então esse era o objetivo da publicadora, da editora, né? Era justamente levar literaturas que falavam de Cristo, falavam de Deus, falavam da mensagem, falassem da salvação. Mas não, eles estavam publicando doutrinas católicas, publicando histórias de faroeste, então estava levando para um lado comercial. E eu creio que não é diferente hoje da casa publicadora adventista, né? Só que hoje está mais misturado, mas nós vemos algumas literaturas que vai um pouco contra com os princípios da igreja, né? Então está levando muito em conta hoje, os meios de comunicação adventista, eles estão levando muito em conta hoje o lado comercial. Nós vemos aí a Novo Tempo, né? A casa publicadora, escolas adventistas. Então nós vemos esses órgãos
Adventista, levando mais para o lado comercial, assim como foi na época a Editora Adventista, e que a consequência, né, dos seus erros foi então o incêndio da casa da editora lá, né, da casa publicadora. Mais informações. Então você que quer saber mais informações, só acessar o site asdremanescentes.com.br. Tem a página no Facebook, facebook.com/asdremanescentes. Também tem o nosso WhatsApp, DDD 98 991 31 5278. Então nós vimos aqui que a igreja no passado, né, sofreu aí essa consequência. Por que motivo? Por estar publicando folhetos com doutrinas católicas para tentar introduzir um dogma entre as suas crenças. Então esse esforço que a igreja vem fazendo, tem feito, né, com o decorrer do tempo, para introduzir o dogma da Trindade em suas crenças, já vinha de muitos anos, mas que foi só oficializado em 1980, ali na conferência em Dallas, Texas, né? Então nós vemos que Ellen White vinha advertindo sobre esses folhetos, sobre essas publicações, e o resultado aí foi o castigo aí do incêndio da casa publicadora, né? Então nós vemos que cada dia alguns líderes da igreja adventista, ou até digamos jesuítas infiltrados, né? Jesuítas têm se infiltrado dentro da igreja para introduzir os seus dogmas, as suas crenças, e misturar aí, unificar, vamos dizer bem assim, unificar a igreja cristã com a igreja romana, fundindo aí com doutrinas, né? Através de doutrinas. Mas graças ao Eterno, ele tem levantado um povo que tem denunciado essas mentiras, essas heresias, né? E contamos cada dia com você, meu amigo e meu irmão, que você compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu gostei e compartilhe aí nas redes sociais, WhatsApp, Facebook. Então desde já agradecemos a sua participação, agradecemos você estar sempre acompanhando nossos estudos, tem acompanhado nosso canal, nosso ministério, e que você possa cada dia contribuir para esse ministério. Como? Divulgando nossos estudos bíblicos, compartilhando com seus amigos, se inscrevendo, deixando o seu like. Todas as vezes que você fazer isso, você está contribuindo para esse ministério. E cada dia estaremos aqui para denunciar, através desses estudos bíblicos, denunciar as heresias que têm tentado se introduzir no meio do povo de Deus, né? E que aos poucos tem conseguido, mas que o remanescente desse povo tem abrido a sua mente e os seus olhos para isso, e tem se alertado, e tem dado o soar da última trombeta, né? Que é o soar da verdade, que é a mensagem do Deus único. Então que você possa ser um atalaia e possa estar junto conosco cada dia, compartilhando, nos ajudando a dar o soar da trombeta de um atalaia verdadeiro. Ficam todos na paz do nosso Senhor Jesus.